Ainda sobre a ofensa que a Janja, a primeira-dama, fez contra Elon Musk, o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, ex-deputado federal, também fez uma postagem que ele cobra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por uma prisão contra a Janja. E bom, aí nos parece que algumas questões jurídicas precisam ser observadas na medida em que a infração penal que foi cometida visivelmente por ela, é uma injúria. E a injúria tem uma pena no nosso país bem insignificante. Eu vou mostrar com vocês aqui o Código Penal, o Código de Processo também, para nós vermos quando é que o Código de Processo Penal admite uma prisão. E vamos colocar primeiro aqui a fala do procurador, ex-procurador, na verdade, ex-procurador da Lava Jato, e fala a respeito disso. Eu vou colocar também aqui o próprio meme, a própria expressão que foi utilizada pela Janja, né, a própria ofensa aqui, que foi divulgada também na Revista Oeste, para a gente rever isso aqui. É bem rapidinho, veja só. Então, aqui a gente vê o que a atual primeira-dama disse. Veja só, eu vou te mostrar porque é importante que você entenda que isso é uma injúria. Crime contra a honra. É de fato, é uma injúria, é um crime contra a honra. Só que não tem uma pena significativa, a pena é irrisória e assim, é pouco provável que de uma pena como essa que é prevista para uma infração penal como essa resulte uma prisão preventiva que seja. Veja comigo aí. Eu não tenho medo de você, inclusive. Dá um som lá na hora que ela estava falando, dá um som lá e tal, e aí ela vai e fala isso aí. Eu não tenho medo de você, inclusive. A primeira fala dela seria essa aí, tá? Acaba sendo aplaudida. Aí é injúria, não tem o que se discutir. É um crime de injúria previsto no Código Penal, é uma ofensa contra o Elon Musk. Nós já falamos aqui que o Elon Musk, apesar de ser um estrangeiro, também é titular de direitos fundamentais, é titular de direitos da personalidade, portanto, ele tem que ter protegido a sua honra também. Ah, mas o Elon Musk já chamou o ex-presidente Lula de cachorrinho, não sei o quê. Também cometeu injúria contra o presidente da República. Percebe? Você ofender não te dá, não retira o seu direito de não ser ofendido, né? Não é porque o fulano me ofendeu que eu tenho o direito de ofender ele. É claro, o Código Penal, e a gente vai até ver isso, tem uma disposição que trata de uma retorção imediata, quando a pessoa acaba de ser ofendida e ela ofende. São situações diferentes. Aqui o Elon Musk ofendeu o atual presidente Lula, acho que no ano passado, sei lá, no início desse ano, e agora, ou seja, uma situação totalmente diferente, a primeira-dama ofende ele. Aí a gente não tem o que questionar isso, é uma ofensa, assim, não há espaço para pensar de modo diferente. Nesse caso, né? Nesse caso, a legislação é muito clara, é uma aplicação muito simples. Aí o ex-procurador posta aqui, tem até esse aqui é pesquisa e análise, não sei, uma página, eu não conheço. Mas vamos ver o que ele diz, veja só. Uma primeira-dama dizer fuck you não é discurso de ódio, não, ministro Alexandre de Moraes. Não é um discurso antidemocrático. Não é um ataque a um futuro membro da maior democracia do globo, do planeta. E aí, vai colocar a Janja no inquérito das fake news? Ou vai fazer 2 pesos, 2 medidas? A Janja vai ser presa amanhã? Vai sofrer busca e apreensão? Vamos lembrar que o STF não para de vociferar que a extrema-direita espalha discurso de ódio, fechando os olhos para o que a esquerda faz. Bom, é importante a gente entender o seguinte: a fala da primeira-dama constitui-se a infração penal de injúria. Isso tranquilamente. Agora, me parece que não faz sentido atribuir a essa fala a algo que se relaciona a fake news ou algo que se relaciona a crime de ódio. Não deixa de ser, num contexto geral, uma ofensa que emana ódio, né? Porque toda ofensa emana ódio, não deixa de ser. Mas não parece que esteja num contexto de atos antidemocráticos, são situações muito diferentes. E assim, não é passar pano, não é querer diminuir ou minimizar a fala. A fala consiste em uma infração penal com base no Código Penal. Agora, é muito diferente de um ato antidemocrático, é muito diferente de algo que se relaciona à publicação de imagens ou informações que não são verdadeiras, né? Fake news, é algo completamente descontextualizado isso aqui. O que você poderia falar aqui em se tratando dessa infração penal é cogitar, de repente, aquele aumento que consiste aqui do artigo 141, inciso 3. Aí você tem, quando a injúria é cometida na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação, ela tem um aumento de 1/3.
Então, quanto é que chegaria essa pena? Bom, o artigo 140, que seria a infração que a primeira-dama cometeu, teria uma pena de 1 a 6 meses. Bom, se tem 1 a 6 meses com 1/3, quanto é que vai dar isso? Vixe, aí pegou. Eu sei que daria 8 meses, até 8 meses, né? Vamos lá, o máximo seria que 8 meses. O máximo da pena seria 8 meses. Não vou saber quanto é que dá 1/3, não. Mas o máximo seria 1/3. Bom, o máximo seria 8 meses. Se seria 8 meses, a gente ia precisar vir aqui para o artigo 313 do Código de Processo Penal, que está na tela, que diz quando é que será possível a prisão preventiva, né? Porque assim, se você vai falar de cumprimento de pena, com certeza, se o Elon Musk representa, né, criminalmente contra a Janssen, se o juízo recebe a representação, se ele recebe, na verdade, a queixa-crime, ela é processada, é condenada, vai lá, pega 8 meses, que é a pena máxima, pega 8 meses por conta da injúria, meus caros, ela não vai cumprir isso como prisão, né? Não faz sentido esperar que haja uma prisão. Ali provavelmente pode haver uma substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, como é o caso que aconteceu em relação ao Siqueira Júnior. Inclusive, eu tratei com vocês aqui recentemente, deixa eu ver aqui, nós abordamos justamente isso aí. O Siqueira Júnior recebeu uma pena de 2 anos de prisão em razão de injúrias que ele cometeu, de ofensas, na verdade, foram propagadas, e ali acabou sendo uma questão mais grave, porque ensejou uma condenação por um crime de ódio, segundo aquilo que foi relatado, porque ali foi um crime que foi amoldado nas disposições que tratam, inclusive, dos crimes de racismo, de preconceito. Então são situações diferentes. Aqui, achei o vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui, vou colocar para você, nós abordamos justamente isso aí, é o vídeo que está aqui no canal. Nós abordamos justamente isso aqui. O Siqueira foi condenado a uma pena de 2 anos, uma pena privativa de liberdade que foi substituída. Só que a expressão que foi usada pelo Siqueira Júnior é bem diferente da expressão que foi utilizada pela primeira-dama, né? Não quer dizer que a primeira-dama está certa. Claro que não, está errada. Está errado. Quem ofende, com base no nosso direito, comete infração penal. Isso é evidente, é muito claro. Agora, existem as gravidades das infrações penais. Não tem como nós compararmos infrações penais que são diferentes. E aqui eu mostrei para você, estou mostrando para você aqui no Código Penal. Com base no Código de Processo Penal, a prisão preventiva, ou seja, antes da condenação, não vai ser possível numa infração penal que sequer chegue a 4 anos. Né? Então tem que ter pelo menos mais de 4 anos. A pena máxima privativa de liberdade tem que ser maior que 4 anos. Isso em se tratando de uma prisão preventiva. Nesse caso em que a primeira-dama faz a ofensa contra o Elon Musk, não faz sentido supor que poderia resultar uma prisão. O que tem é, de fato, a possibilidade de uma indenização, a possibilidade de uma condenação criminal, pelo menos tira o réu primário, né? Isso é possível. Agora, supor que isso poderia ensejar uma prisão, não. Assim como o caso do Monark também, né? Ali no caso do Monark foi condenado a uma pena privativa de liberdade, só que em relação ao Monark parece que não houve a substituição, né? Então ele vai ter que cumprir aquela pena de prisão. Aí tudo bem, poderia supor, mas isso você vê, depois do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, ou seja, algo que leva bastante tempo, não faz sentido supor que poderia haver antes de um processo, um tipo de prisão por parte desse tipo de infração penal, porque sinceramente no nosso país, apesar de ser criminalizada a injúria e alguns outros crimes contra a honra, não faz sentido supor que isso ensejaria uma prisão. Tá? Queria saber a sua opinião. Você acha que deveria ser presa? Você acha que a primeira-dama deveria ser presa? E outra coisa, né? Isso não seria nem de competência do Supremo Tribunal Federal, que é uma ofensa dela contra uma outra pessoa, um agente privado. Não seria competência ou não, deveria ser competência do Supremo Tribunal Federal, deveria ser competência de um juízo, né? E provavelmente será, se assim for ofertada essa representação criminal. Queria que você deixasse a sua opinião aí, se tem mais alguma dúvida a respeito desse assunto, lance aí no campo dos comentários e vamos falar a respeito disso. Valeu, forte abraço.